Se você é desenvolvedor ou tech lead e quer se transformar em um tech manager e não sabe como, você está no lugar certo. Olá, eu sou Marlon Vidal e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre como transicionar de um papel de desenvolvedor para um papel de tech manager. A principal ideia que você precisa plantar na sua cabeça é que você deixa de ser um contribuidor individual, aquela pessoa que recebe demandas e entrega tarefas, para uma pessoa que vai influenciar as pessoas a entregarem as suas tarefas de uma forma melhor, talvez de uma forma mais rápida, e de que você não é o decisor de como as coisas vão ser feitas, mas sim o que precisa ser feito e até quando aquilo precisa ser entregue. Eu já fui desenvolvedor e posso falar. A gente estuda bastante, a gente lê sobre arquitetura, a gente lê sobre boas práticas de código, e é um pouco difícil dar uma desapegada sobre todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo quando a gente passa de um papel de desenvolvedor para um papel de gestor. E aí, quando você vê um time, um desenvolvedor fazendo algo que você não faria daquela forma, a mão até coça para você abrir o Git, fazer um ajuste ali no código daquela pessoa e explicar para ela, né, o porquê que aquilo não deve ser feito. Mas esse é um dos grandes desafios quando você transiciona para uma carreira de gestão, porque não é você mais a pessoa responsável pela entrega. Você precisa influenciar e garantir que o seu time entrega tão bem quanto você fazia e que você vai, na verdade, ajudá-los a ter um trabalho menor, mas sem carregar o fardo de que você foi o responsável por tomar aquelas decisões. Entende que tem uma diferença muito grande aqui entre fazer e direcionar o que precisa ser feito. O seu papel ele muda e você precisa entender um pouco disso para que você seja um bom tech manager, não somente no contexto da sua empresa, mas que você seja reconhecido pelo time que você vai assumir. Mas é importante, acho que a gente deixar claro aqui, antes da gente aprofundar no vídeo, qual que é a principal diferença entre tech lead e tech manager. Existem desenvolvedores que são tech leads, né? São normalmente ali os desenvolvedores mais sênios, os desenvolvedores que eles lideram o time com decisões técnicas, e existe o tech manager, que é o papel do gestor de tecnologia dentro daquele time. Então, basicamente, o tech lead é responsável por projetar e tomar decisões técnicas. Já o tech manager, ele é responsável pela carreira das pessoas, pela gestão das pessoas que fazem parte e por garantir que o time entrega os resultados que o negócio precisa. Olha a diferença entre os dois. Um toma a decisão de como vai ser feito, o outro direciona o que precisa ser feito. Reforça mais uma vez o que eu trouxe anteriormente. Claro que existem empresas onde não tem uma distinção tão clara entre esses dois papéis. Às vezes o tech lead é o próprio tech manager, às vezes o tech manager exerce um pouco do papel ali do tech lead, mas é importante que fique claro para você que são dois papéis distintos e que precisa, principalmente se você quer fazer uma transição para empresas onde existe um cargo formal de tech manager, você precisa entender essa diferença. Você sai de um papel de mão na massa de código e você passa muito mais para um papel de como que eu influencio essas pessoas, como que eu uso o meu conhecimento técnico para estruturar e para organizar um time de forma que a gente alcance os resultados que o negócio espera de nós. E o tech manager, assim como o tech lead, ele exerce liderança sobre as pessoas. Mas normalmente o tech manager, ele é responsável pela gestão propriamente dito das pessoas. E quando eu falo gestão, a gente está falando aqui de desenvolvimento das pessoas, de resolução de conflitos, de tarefas administrativas. Para ser um tech manager, você, de certa forma, precisa já ter exercido algum tipo de liderança dentro dos times que passou. Mesmo se você não ter sido um tech lead, mas você tenha sido um desenvolvedor de destaque, o tech manager ele é um papel onde espera-se liderança, espera-se que você mobilize pessoas para que elas atinjam um resultado maior. E muitas vezes existe um mito de que líder já nasce. Pelo contrário, liderança é uma característica que pode ser desenvolvida e eu vou passar alguns temas aqui para que você entenda como que você pode se preparar para esse momento e como que isso pode impactar no seu próprio trabalho do dia a dia enquanto contribuidor individual, e vou até além, como que isso pode te ajudar na sua própria vida pessoal. Eu particularmente, eu tive grandes evoluções pessoais a partir do momento que eu comecei a consumir material sobre liderança, mesmo que eu já exercesse ela de forma inconsciente, mas a partir do momento que você entende o que você está fazendo e o porquê você está fazendo, você vê que aquilo se aplica a diversas áreas da sua vida.
Então vamos lá. O que é ser um líder? De fato, o líder precisa ter visão, ele precisa enxergar para onde o produto ou a empresa está indo e conseguir transmitir aquilo para o seu time. O líder precisa inspirar as pessoas. As pessoas que trabalham com você precisam te enxergar como um modelo, como um exemplo de que elas gostariam ou de ser aquilo que você é, ou que você, de certa forma, os seus comportamentos moldem o que ela considera, né, como uma característica positiva que ela pode trazer para dentro de si mesma. Um líder precisa saber se comunicar. Como que eu influencio alguém a fazer algo que eu quero se eu não consigo passar bem a mensagem? Acredito que essa seja uma das principais competências que você precisa se desenvolver. Você precisa saber comunicar muito bem para que você passe clareza naquilo que você quer dizer. Um líder precisa saber tomar decisões. Você precisa saber avaliar cenários, você precisa saber pesar prós e contras para poder seguir um caminho. Não necessariamente você vai agradar todo mundo, não necessariamente você precisa levar a opinião de todo mundo em consideração, mas você precisa saber que decisões que você toma impactam a vida das pessoas. Um líder precisa ser adaptável, ele precisa saber reagir a mudanças e ele precisa saber influenciar as pessoas de que mudanças são necessárias e que os resultados eles podem vir, né, no longo prazo, apesar das pessoas não acreditarem, elas não comprarem a sua ideia a princípio, mas você precisa saber convencê-las de que as mudanças elas precisam acontecer, dado um contexto externo, dado um contexto interno, mas que isso vai ser bom para o futuro da empresa ou para o futuro do time de uma forma geral. Um líder precisa ser íntegro, honesto, transparente e ético. Todas as ações que você fizer, todas as conversas que você ter, elas vão ser lembradas e elas vão ser usadas como comparação quando a mesma situação acontecer com uma outra pessoa e medidas diferentes forem tomadas. Então é bastante importante que você honre e cumpra a sua palavra e que você seja consistente com as suas ações. Se você não for, você vai pagar o preço disso. Você precisa ter empatia, você precisa entender como as pessoas se sentem, como elas pensam, para que você se coloque no lugar delas e a partir daí você tome as suas próprias decisões. É muito fácil falar principalmente quando conflitos acontecem, cada pessoa vai trazer uma visão diferente. Você precisa entender do ponto de vista de cada um o que motivou ela a fazer aquilo, como ela se sentiu quando aquilo aconteceu, para que você tome decisões levando em consideração todo o contexto e não se baseie unicamente, né, em visões deturpadas que podem te prejudicar enquanto uma liderança. Você precisa saber delegar. De novo, você sai de um papel de contribuidor individual para ser de um orquestrador, de certa forma. Então, você precisa deixar muito claro para as pessoas qual que é a sua expectativa em relação à entrega que você precisa que elas façam e como que você pode moldar esses processos de forma que quais são os critérios que você considera como aceitáveis para que as pessoas elas tenham uma base de até onde elas podem ir sozinhas, até onde elas precisam da sua aprovação, mas que elas se sintam à vontade de exercer os seus papéis e não necessariamente você é a pessoa que vai conferir o trabalho delas. E aqui eu volto para fazer mais uma comparação. O Tech Lead ele é responsável por garantir uma entrega técnica, então sim, você precisa conferir o trabalho dos desenvolvedores do seu time no âmbito técnico. Já o Tech Manager ele precisa saber delegar as tarefas, mas não necessariamente se importar como que elas são feitas. E aí, se você não assistiu o vídeo sobre o que é ser um Tech Manager, quais são os papéis e responsabilidades, lá eu falo bastante sobre a influência que um Tech Manager tem nos processos de desenvolvimento ou nas tomadas de decisões técnicas. Você é influenciador, mas você não é decisor. Entenda muito bem essa diferença de expectativas de papéis e de cargos aqui dentro dos times. Um líder precisa ser resiliente. O que a gente mais vai tomar é porrada pra cara. E a gente precisa absorver essas porradas, fazer com que essas porradas cheguem de certa forma mais suaves dentro do time para que você não abale a moral, mas ao mesmo tempo que você chame a atenção para problemas ou para pontos que estão passando despercebidos e que você consiga se manter resiliente para que você consiga manter o ritmo mesmo quando as coisas não estão fluindo da maneira que você espera. E por fim, um Tech Manager ele precisa aprender continuamente. Espero que essa tenha sido uma herança que você vai lembrar aí dos seus tempos de desenvolvedor ou dos seus tempos aí de contribuidor individual, aonde você, o tempo inteiro, você precisa estar antenado sobre boas práticas, processos,
conhecimentos, técnicas, para que você consiga entender e melhorar o seu trabalho ao longo do tempo. Eu falo por mim, o líder que eu sou hoje é totalmente diferente do líder que eu fui no passado, há 1, 2 anos atrás, e com certeza eu vou ser diferente para melhor daqui a 1, 2 anos, porque eu estou constantemente aprendendo sobre diversos contextos que fazem sentido no meu trabalho e que isso vai acumulando essa experiência com o tempo e vai fazendo eu tomar melhores decisões e, consequentemente, sendo um gestor melhor. E uma vez entendendo um pouco melhor e como que eu me desenvolvo enquanto um líder, não necessariamente eu preciso ter um cargo para eu poder aprender e colocar essas coisas em prática. Você concorda? Para você conseguir fazer essa transição de uma maneira efetiva, a melhor oportunidade que você vai conseguir isso é dentro da sua própria empresa. Por quê? A gente volta naquele velho paradoxo. Como é que eu vou ter experiência num cargo se eu nunca tive a oportunidade de exercê-lo? Então você precisa pedir por essa oportunidade. Quando você julgar que você está pronto o suficiente, ou que você ainda não está pronto, mas que quer se desenvolver, peça para o seu gestor imediato. Gostaria de ser Tech Manager no futuro? Como você pode me ajudar a alcançá-lo? E principal, se você enxergar uma oportunidade, mesmo que de forma informal, como que você pode me introduzir naquele desafio para que eu exerça isso, até para ver se você realmente quer ou não quer exercer aquele cargo ao longo do tempo. Use o seu gestor como a ponte para poder fazer essa transição acontecer e não tenha vergonha de pedir. Quem pede, ganha. Talvez a única coisa que você não vá ser responsável de fato, mas que você pode utilizar dessas experiências dentro da sua própria empresa para poder começar a exercer um pouco desse novo leque de conhecimentos que você vai precisar colocar em prática é a gestão das pessoas. Então aproveite para poder conversar com os outros desenvolvedores do seu time, talvez em conjunto ali com o seu gestor, até para que ele possa te ajudar em alguns momentos, entender o que motiva as pessoas, o que vai fazer com que elas acordem de manhã tentando dar o seu melhor e elas consigam alcançar os seus objetivos pessoais principalmente e como que a empresa pode ajudá-la a alcançar esses objetivos de forma que seja uma via de mão dupla. A empresa está ganhando e a pessoa esteja ganhando também. Como que você pode ajudar as pessoas a estabelecer essa confiança? Então, por exemplo, vamos partir do pressuposto que você é um tech lead, que você domina bastante conhecimento técnico e existem pessoas no seu time que querem chegar na sua posição. Então, como que você pode ajudá-las de um ponto de vista técnico, com uma trilha de carreira? O que ela pode estudar? Como que você pode mentorá-la para que ela seja um profissional melhor? Isso é uma coisa bastante importante que é se esperado de um papel de gestor de pessoas. Como que eu desenvolvo pessoas do meu time? E você não necessariamente precisa ser um gestor formal para poder apoiar as pessoas. Quando chegar essa oportunidade, você já vai ter cases para poder demonstrar que você tem essa competência desenvolvida, principalmente dentro do time que você trabalha. Consuma material sobre psicologia. Gente, pode parecer bobagem, mas psicologia deveria ser ensinado em escola primária, ensino médio, enfim. Você entender do comportamento humano, você entender o que motiva as pessoas, você entender como que as pessoas pensam, isso vai facilitar demais como que você vai exercer o seu papel. Quais são as minhas recomendações de tópicos para você se aprofundar antes de você começar a exercer o cargo? Psicologia organizacional. Como que funcionam as dinâmicas dentro de membros de um time numa empresa? Psicologia na liderança. Quais são os tipos, aspectos, diferenças quando a gente tem formatos de liderança diferentes que a gente pode aplicar quando a gente é responsável por um time? A sua própria comunicação. Você tem uma escuta ativa? Você dá feedbacks? Você se comunica de uma forma clara? Existem diversos cursos, materiais, livros, palestras sobre o tema e eu recomendo fortemente. Coloque um grande esforço aqui, pois é onde você vai se destacar e vai conseguir ter uma melhor execução do seu trabalho. Motivação e engajamento. Como que você faz para que as pessoas se sintam satisfeitas e que elas entreguem o seu melhor? Você tem um papel muito importante nisso e que tipo de conhecimento você tem a respeito desse assunto? Busque conhecimento. Resolução de conflitos. Aqui que acho que é o principal desafio de pessoas. Quando duas pessoas não se entendem ou quando você precisa gerenciar um conflito que expande para que mais de duas pessoas, quais são as técnicas, o que você pode fazer para poder
você chegar numa solução, ser imparcial, ouvir todos os lados e costurar acordos para que você chegue num resultado final. Esse é um dos grandes desafios dos gestores em seu dia a dia de trabalho. Como que está a sua inteligência emocional? Você é resiliente? Você tem autoconhecimento sobre as coisas que te impactam, os seus gatilhos, como que você se comporta em determinadas situações? É extremamente importante que você se aprofunde no tema, pois a sua instabilidade pode causar instabilidade nos outros. Então é importante que você tenha consciência de você mesmo para que você não impacte negativamente nas pessoas ao seu redor. Como que você faz a gestão da performance das pessoas? Como que você avalia as entregas? Como que você julga se elas estão performando bem ou não? E principalmente, como que você dá feedbacks construtivos para pessoas identificarem as suas lacunas e como que elas podem trabalhar? Como que você cria planos de ação para elas poderem resolver esses problemas e elas consigam apresentar melhorias no curto e médio prazo? Como que você transmite o seu conhecimento através de mentorias? Como que você consegue ajudar pessoas a evoluir profissionalmente ou até pessoalmente, dependendo do contexto, de forma que elas reconheçam em você uma figura de liderança para ajudá-las a dar o próximo passo. Um tema que está muito em alta e que faz sentido para grande parte das empresas de tecnologia hoje é a diversidade e inclusão. Como que você lida com esse tema? Como que é liderar diretamente uma pessoa que se enquadra em algum dos grupos minoritários? Você está preparado para isso? É bom você se atentar, pois é a realidade da grande parte das empresas que a gente trabalha hoje em dia. E por fim, como que você faz uma boa gestão de estresse e qualidade de vida? Como que você consegue criar ambientes positivos para que você tenha uma boa convivência, apesar da constante pressão do negócio por entrega de resultados. É extremamente importante que você consiga ter essa proximidade com seus liderados para que vocês consigam sobressair mesmo em momentos de turbulência ou quando as coisas começarem a dar errado. Essas são as minhas dicas para que você consiga fazer uma transição de uma forma consistente de um papel de desenvolvedor para um papel de tech manager, e eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.